Terminamos a quarta carreira, virou um sapatinho, como os outros que eu já mostrei, já fiz o vídeo. Então, terminamos a quarta carreira, cortamos, deixamos aqui para arrematar. Vamos terminar de fechar a frente da botinha. Eu venho aqui na primeira diminuição, dá para vocês verem. Primeira diminuição, aqui, certo? Nós vamos andar um ponto antes. Diminuição, um ponto antes. Uma, duas correntes. Laço agulha no próximo. Um ponto meio alto. Laço agulha no próximo, um ponto meio alto. Nós vamos juntando os pontos, vamos tirar metade do ponto e deixar metade na agulha, para fechar tudo de uma vez. Então, aqui vão ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repara, diminuição, 9 e 1 depois da diminuição, 10. Laço agulha e puxo todos de uma vez. Tiro tudo. Aqui eu dou um ponto e mais uma correntinha. Pode cortar e arrematar. Inevitável não amassar o sapato, né? E como eu sempre digo, desamassem. Ele vai ficar da forma que você deixar. Se você deixar amassado, ele vai tomar a forma de amassado e quando você for tirar foto vai ficar horroroso. Bom, fechamos a parte da frente. Deixa eu ver. O meu tá pro lado de cá. Nós vamos fazer pro lado de cá, né? Porque eu não vou fazer dois pés iguais. Então, onde terminou o último ponto, tá vendo? Nós vamos contar 4 pontos para trás. 1, não, aqui onde terminou. 1, 2, 3, 4 pontos. Colocamos. Vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Voltamos na quinta, um ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha. O cano da botinha é todo em ponto baixo. Então, nós trabalhamos o sapato em ponto alto e o caninho vai ser todo em ponto baixo. Voltei, vira e volta. E começa a trabalhar em cima dos pontos com um ponto baixo. Certo? Vamos parar aqui para explicar. Se eu fizer ponto baixo em cima de ponto baixo, em cima de cada ponto de base, ponto baixo, o cano vai ficar gigantesco. Vai ficar super largo na perna da criança. Então, aqui nós vamos fazer diminuições para fechar esse caninho e ele ficar assim, ó. Um cano mais fechadinho. As diminuições são... Comecei aqui, né? Eu vou contar. Fiz as 6 correntes, fiz um ponto baixo, 2, 3. E faço uma diminuição. Uma diminuição. Eu vou andar aqui por cima, certo? 1,
Não sei se dá pra vocês verem bem, mas aqui em cima fica ruim mesmo, até pra eu ver. 2, 3 pontos. Aí faço uma diminuição. 1, 2, 3 pontos. Uma diminuição. E vamos fazendo assim, de cada 3 pontos, uma diminuição. 1, 2, 3. Diminui 1. Puxo, tá vendo? Puxo, aí pego no outro ponto e fecho os 2. 1, 2, 3. Pego um ponto, pego no outro ponto e fecho os 2. Fiz a diminuição. E vou fazendo, sempre desamassando o sapato, tá, gente? E vou fazendo assim até chegar aqui. Um ponto aqui, último ponto. Contando de 3, uma diminuição. 3, uma diminuição. Certo? Terminei essa carreira, gente. Ponto baixo. Certo? Bom, vou parar aqui novamente para explicar uma coisa para vocês. Nesse pé de cá, ele é mais fácil. Esse é o pé esquerdo. Ele é mais fácil porque essa correntinha aqui, eu começo... Esse babadinho aqui, tem um truque de fazer só pro lado de fora, né? Então, esse pé aqui, essa correntinha fica pro lado de cá. Então, eu começo com ponto baixo vindo, certo? E quando eu volto, que eu faço, começo o primeiro babado. No pé de cá, ele já é mais chatinho. Então, deixa eu voltar aqui novamente. Aqui, eu faço as 6 correntinhas e volto com ponto baixo, igual eu fiz aqui, certo? Volto com ponto baixo, dou toda a volta nele. Quando eu vou voltar novamente a carreira de ponto baixo, eu inicio o babado, certo? Aí ele fica para fora. Nesse pé aqui, nós viemos com ponto baixo. Se eu iniciar a carreira do babado, o babado vai ficar para dentro e não para fora como ele tem que ser. Então, o que a gente faz? Só nesse pé, tá, gente? No outro não tem isso. É só nesse pé. Nós vamos voltar com ponto baixíssimo. Baixíssimo. Ó. Em toda a carreira. Ponto baixíssimo. Porque quando nós voltarmos com um ponto baixo, nós vamos voltar em cima desses pontinhos, como se esse ponto baixíssimo não tivesse aqui. O que muita gente faz é corta, arremata e inicia novamente aqui. Como eu não gosto de ficar cortando, eu volto com ponto baixíssimo e retorno o trabalho novamente com ponto baixo. Agora, se você achar muita dificuldade de fazer o ponto baixíssimo, você arremata ali e volta aqui nas correntinhas iniciais. Então, eu vou terminar aqui o meu ponto baixíssimo. Quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês como é feito o babadinho. Terminei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo. Como eu disse, se você achar que não vale a pena fazer o ponto baixíssimo, você pode iniciar aqui. Então, eu virei meu trabalho, vou afastar, virei meu trabalho e tô voltando com ponto baixo. Eu faço 5 pontos baixos, pegando no ponto baixo, certo? Como se não houvesse a carreira de ponto baixíssimo. Então, pego lá no ponto baixo. 5 pontos baixos aqui, nessa parte solta. Vamos iniciar com o tubo da caneta, parte chata. Ele é complicadinho de segurar a agulha e o tubo, mas depois de um tempo fazendo, você acostuma.
Pega o tubo, enfia por baixo, tá vendo? Segura. Aí vamos lá. Deixa eu arrumar um jeito aqui, tá? No ponto baixo, por baixo do tubo, tá vendo? Pega o ponto baixo aqui, laço a agulha. Até acostumar a pegar os dois juntos é complicado. Ele vai prender, o tubo vai prender, aí fica mais fácil trabalhar. Já peguei o ponto baixo. Aí, fecho o ponto baixo. Passo ele aqui por cima. E pego no ponto. Vou fazendo ponto baixo normal. Viu? No ponto, passo a agulha e pego o ponto baixo. Tá vendo? O ponto é normal, só que ele vai por cima do tubo aqui da caneta. No próximo ponto, pego um ponto baixo. Agora que ele já tá preso, fica mais fácil trabalhar. Tá vendo? Você não precisa mais segurar tanto ele. Passa por cima e pega o ponto baixo aqui da base. Fecha o ponto baixo normalmente. Passa por cima e pega o ponto baixo. O primeiro ponto é muito chato. Para você conseguir segurar o tubo, a agulha, a linha, o sapato, é difícil. Mas depois que ele já tá preso, dá para ir trabalhando tranquilo. Se você quiser que seu babadinho fique maior, fique mais babado, né? Você usa um tubo de caneta mais grosso. Eu gosto de usar, vamos fazer propaganda, da Bic. Eu acho que fica num tamanho legal. Mas eu não achei. Já que eu tenho 300 tubos, né? Eu não achei aquele, eu vou usar esse aqui mesmo. Viu? Passo por cima, todos os pontos. Passo por cima e pego o meu ponto. Inevitável não amassar. Olha o estado do meu sapato, todo amassado. Mas você sempre desamassa, tá? Chegou um certo ponto, já tá difícil de fazer, porque o sapato já tá todo torto. Você vai tirar o tubo e ele já vai estar babadinho, tá vendo? E vai colocar novamente. Sempre passando por cima e pegando o ponto normal. Ficou difícil? Tira o tubo e inicia novamente. Nessa parte aqui a agulha fica mais chata de pegar o ponto, porque nós temos o ponto baixíssimo atrapalhando. Na próxima carreira que nós formos fazer ele, vai ser ponto baixo apenas, então a agulha vai entrar mais tranquilamente. Aqui, peraí, aqui nós vamos contar, ó. 1,
2, 3, 4, 5 pontos. Então, eu termino aqui. Tem que sobrar 5 pontos aqui. A gente fazer ponto baixo normal. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Viro e volto com ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. Dessa vez, nós vamos fazer ponto sobre ponto sem o babado. Aqui, já fizemos a primeira carreira de babadinho. Aqui é sem o babado. Se eu fizer o babado aqui, ele vai ficar pra dentro do sapato. Porque toda vez que eu tô voltando, ele fica pra dentro. Então, eu tenho que fazer daqui pra lá. Aí, ele fica pra fora. Então, aqui vão ser pontos baixos em cada ponto de base, por cima de todo o trabalho. Você desce o babadinho e encontra o ponto, tá vendo? Vai fazer toda a volta. Eu voltei, todo em ponto baixo. A câmera decide focar na caneta e não no sapato. Todo em ponto baixo. Voltei, tá? Aqui, onde não tem babado, é a parte do botão. Então, você vai pregar o botão aqui na parte fixa e aqui na parte solta. Você vai... Se você usar botão normal, você vai começar a fazer suas casinhas aqui. Então, você, sei lá, pula um ponto, deixa um buraquinho para a casinha do botão. Ele é pregado aqui e essa aqui entra no botão, né? Então, você vai fazer suas casinhas aqui. Como eu uso o botão de pressão, eu tenho a máquina de botão de pressão, eu não faço as casinhas. Então, eu vou fazendo direto. Então, vocês que usam botão normal, comecem a fazer suas casinhas aqui nessa parte solta, certo? Bem, chegamos aqui no final. Viramos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E voltamos ao tubo de caneta por baixo. Ó, já vê que é mais fácil de prender a caneta. Depois você vai pegando o jeito, tá vendo? Já prendi. E volta com ponto baixo. Por cima, pego um ponto baixo. Por cima, no ponto baixo. Só tem que ter cuidado, tá? Pra vocês não fazerem o ponto em cima do babado que tá embaixo. Eu passo por cima e pego o ponto baixo. Por cima, ficam os buraquinhos, gente, olha. Você vai fazendo ponto normal. Só que em vez de você pegar o ponto aqui e laçar a agulha, você passa a lã por cima, aí sim você pega a linha. Passei dessa parte, ficou difícil, o sapato tá muito amassado, já tá difícil de pegar. Tira o tubo e inicia de novo. Certo? Vou dar a volta no meu e volto com essa carreira pronta.
terminei essa carreira. Vocês param sempre sobrando 5 pontos, tá? Esses 5 pontos é o do botão, então ele não pode ter o babado não pode, o botão não pode ficar em cima dos babadinhos. Então, sobraram 5 pontos, eu tiro a caneta e faço os 5 pontos normais. Cinco pontos. Volto com 5 pontos. Mentira, dessa vez a gente volta com ponto sobre todo o trabalho. É isso, gente. Aqui, ó, 2 carreiras já de babadinho. Então, eu vou voltar com o ponto baixo. Aqui eu faço 5 pontos e inicio novamente o babado. Deixo sobrar 5 pontos e faço ponto normal. Volto com o ponto baixo. Inicio o babado, volto com ele baixo. São 5 carreiras de babadinho. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Certo? Nós fizemos 2. Agora nós vamos fazer as outras 3. Volta com o ponto baixo, começo o babado. Volto com o ponto baixo e começo o babado. Certo? Até completarem 5. Terminei a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta carreira de babados. E voltei com ponto baixo para arrematar. Certo? Agora nós vamos fazer o pontinho da solinha, que estavam me zoando de novo, que eu não sei o nome do ponto. Uns falam que é ponto renda, outros falam que é ponto caranguejo, e eu falo que é ponto baixo com uma corrente. Prendemos aqui atrás um ponto, uma corrente. No próximo, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Em toda a volta do sapatinho. Eu acho que esse ponto tem mais cara de ponto rendinha, né? Mas dizem que é ponto caranguejo. E dizem que é ponto rendinha. Então é um desses pontos. Ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo. O ruim dessa lã é que ela solta, Jesus. Ponto baixíssimo, uma corrente. E ele vai ficar com esse babadinho. Certo? Desamassem seu papatinho. Ele fica fininho assim, mas depois que você faz o ponto de baixo, ele fica certinho. Certo, meninas? Tá pronto nossa botinha, lindinha, lindinha. Complicadinha, né? A parte da caneta, mas com o tempo você vai pegando e fica mais fácil. Se gostaram, deixe seu joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, para que vocês recebam as notificações de vídeos novos. Certo? Beijo!